Alguns perguntam assim: mas por que é que você fala de pessoas normais? Isso quer dizer o quê? Quer dizer isso mesmo, gente normal. Porque gente anormal, eu uso o termo anormal para não dizer malandros, preguiçosos, mandriões. Mas uma pessoa normal, ela precisa de trabalhar, ela tem necessidade de se ocupar, de fazer alguma coisa, ter responsabilidades, ter tarefas. Ela precisa de se cansar, necessita disso. E em terceiro lugar, o trabalho foi criado por Deus para que, através do seu trabalho, você supra as suas necessidades, você se realiza enquanto ser humano e, em terceiro lugar, deixe um legado, uma herança para aqueles que ficarem depois de você ter ido embora. Sabe o que é que diz a Bíblia em Apocalipse, capítulo 14 e verso de número 13? Procure na sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 14 e verso de número 13. Disse assim João: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Ou seja, morreram guardando a fé em Jesus. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Sabe que no dia que você sair desta terra, no dia que você for embora, aquilo que fica cá, que faz recordar a sua pessoa, é aquilo que você fez nesta vida. O seu legado vai ser o fruto do seu trabalho. O que você vai construir hoje, edificar hoje, amanhã tornar-se-á num legado, uma herança que você deixa. E quantas pessoas aqui é que não são donos de uma terra onde está uma casa construída por um familiar que já morreu? E as pessoas vão ao campo e dizem: esta é a casa que o meu avô me deixou, o terreno que a minha avó me deixou, o sítio que os meus pais me deixaram, a loja, o negócio, a empresa, o trabalho. Foi com o trabalho deles, com o suor deles que construíram isto, fizeram isto, que agora está nas minhas mãos, passou para mim. E você acaba por ser lembrado e até louvado pelo legado que você deixa por meio do seu trabalho. É nesta hora que o preguiçoso, o malandro, começa a ficar perturbado, porque se ele bater as botas, não deixa legado nenhum, porque nunca fez nada na vida. Houve alguém que disse uma coisa que eu apreciei: deixa dívidas. Também acredito nisso. Então diga aos irmãos, o trabalho é importante, o trabalho é de Deus, e Deus quer que cada pessoa que invoca o seu nome não viva apenas aí nos aleluias, mas seja também uma pessoa de trabalho, uma pessoa que faz alguma coisa na vida para suprir as suas necessidades, para se realizar enquanto pessoa e para deixar um legado quando for embora. Quero que os irmãos saibam que prosperidade e sucesso não vem à vida de uma pessoa pela mão de Deus se essa pessoa não entender o princípio do trabalho. Deus abençoa a nossa vida por intermédio do trabalho. Deus exalta a sua vida, prospera a sua vida por intermédio do trabalho. Não há trabalho, Deus não vai multiplicar a sua vida e exaltá-lo se você não faz nada. E quando eu digo não faz, porque não quer fazer, é nesse sentido, porque você não se aplica, não procura, não se esforça, não agarra as oportunidades. Ninguém fica à espera de acertar no totoloto. Ninguém fica à espera que Deus mande do céu uma oportunidade
sei lá, muito sobrenatural, de tal modo que a pessoa consegue prosperar e ter sucesso na vida sem suar, sem trabalho. Esqueça isso não é de Deus. Nós temos que entender que Deus criou o trabalho como caminho para nós prosperarmos. E nisto não há atalhos. Porque eu digo aos irmãos, toda a pessoa que não gosta de trabalhar, toda a pessoa que não se revê no trabalho, é uma pessoa que se revê no atalho. Eu repito, toda a pessoa que não se revê no trabalho, ela revê-se no atalho. E o que é o atalho? O atalho é aquele tipo de pessoa que trabalhar não é com ela, mas prosperar sim, quer ter sucesso como os outros, mas trabalhar não. Então, atalhos. E o que são os atalhos? Esquemas. Sempre à procura de esquemas, de malandrizes, de jogos, de lances, de boladas, de jogatanas, de qualquer coisa, nem que se lixe a alguém. O importante é que eu fique na mão de cima. Atalhos. Ouça bem o que eu lhe vou dizer. Deus não criou atalhos para o prosperar. Deus criou o trabalho para o prosperar. Se você quer que Deus o prospere e o leve ao sucesso, quer que a mão de Deus o exalte, a chave é trabalho, não é atalhos. Não são esquemas, mentiras, jogadas, boladas, nada disso. Atalhos não, trabalho sim. Eu repito, atalhos não, trabalho sim. Quantos aqui são pessoas que se identificam com o trabalho? Digam eu. Então, Deus vai usar o seu trabalho, por mais pequeno que ele possa ser, ou ainda que seja um trabalho que eventualmente não lhe dá hoje uma grande recompensa, mas se você for uma pessoa de trabalho fiel, honesta, Deus vai servir-se do seu trabalho, do seu espírito de trabalhador, para suprir as suas necessidades, para o realizar enquanto ser humano e para que você deixe um legado quando for embora para aqueles que cá ficam, os seus descendentes. Sucesso, prosperidade não cai do céu. E também não se alcança por Deus através de atalhos. Entende o que eu quero dizer com atalhos? Atalhos. Há gente que não procura trabalho, procura atalhos, esquemas, boladas, jogatanas, mentiras, aldrabices, vigarizes. Isso não é de Deus. Trabalho sim. Trabalho. Alguém grite comigo e diga: ao trabalho. Em Provérbios, capítulo 14, verso 23, em Provérbios, capítulo 14, verso 23, a Bíblia diz algo interessante. 14, 23, diz: o homem, como é que é? 14, 23, é isso. Em todo o trabalho há proveito. Em todo o trabalho há proveito. Ouça isto que é importante. Encontrou um trabalho pequeno, agarre-o. Encontrou um trabalho que o salário não é muito grande, agarre-o. É melhor um trabalho de pequeno salário do que a malandrice. E quando você trabalha com honestidade, Deus recompensa. Não sei se você reparou no testemunho que eu li. Esta senhora diz que pediu a Deus um trabalho onde ganhasse mais, trabalhasse menos, para poder ficar mais perto da família. O que é que aconteceu? Apareceu um trabalho onde ganhava menos e aonde tinha que trabalhar bastante, e não foi isso que ela pediu. Mas ela diz ali: quando apareceu esse trabalho, eu o agarrei e fiz o meu melhor e honrei esse trabalho, acreditando que Deus me ia dar o que eu havia pedido. E depois apareceu o outro. Porque há gente que é fã das coisas grandes. É só coisa grande. Coisa grande. É o coisa grande.
Conhece o irmão, o coisa grande? Conhece o coisa grande? Comigo é só coisa grande. O camarada parece um esqueleto enfiado num fato, mas é só coisa grande. Olha ali um trabalho, isso é muito pequeno para mim, eu sou filho de Deus, eu só trabalho em coisa grande. O camarada está a morrer à fome, miserável, deve a toda a gente a corda ao pescoço, mas é o coisa grande, eu só trabalho em coisa grande. Eu só aceito trabalho onde eu possa ganhar de 2.000 para cima, porque eu sou filho de Deus, oxalá. Filho de Deus a ganhar menos. O problema é que quando a fome aperta, o coisa grande vai bater à tua porta. E quando o coisa grande bater à tua porta, tu vais dizer: olha, desculpe, mas eu não tenho para si, porque você é que é o coisa grande, pá. Eu sou pequenino, vivo do meu trabalho, você é que se gaba de ser o coisa grande. Então desarrasque-se. Repita lá comigo: em todo o trabalho. Em quantos trabalhos? Há proveito. Há sempre proveito no trabalho que se faz com honestidade, com dedicação, com honra. Agora, meras palavras, porém, levam à penúria. Eu quero que você ouça esta frase: trabalho mais e falo menos. Se alguns trabalhassem na mesma medida em que falam, não seriam necessitados, nem viveriam de favor. Porque a gente fala. A falar é um espetáculo, a trabalhar é que é o problema. E a Bíblia diz: em todo o trabalho há proveito, mas meras palavras, conversa, blá, 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 levam à ruína, levam à miséria, levam à fome. Então há que trabalhar mais e falar menos. E há gente que, se trabalhasse na mesma medida com que fala, não tinha necessidades, não era pobre, não estava falido, não estava arrebentado, tinha pão na mesa todos os dias, mas vive de falar, vive de palavras. São atalhos. Deus não criou atalhos, Deus criou trabalho. Mas o trabalho que me apareceu é pequeno. Agarre. A recompensa é pouca. Agarre. Sempre olhando para cima, acreditando aqui dentro de si que amanhã você vai encontrar algo melhor. Hoje abriu-se uma pequena porta, amanhã vai se abrir um portão. Hoje abriu-se um pequeno caminho, amanhã vai se abrir uma autoestrada. O importante é que aqui dentro você tenha sempre a disponibilidade para agarrar aquilo que Deus envia à sua vida. Sabe o que é que Jesus disse? Quem não é fiel em coisas pequenas nunca chega a coisas grandes. Gente que chegou a coisas grandes começou lá embaixo em coisas pequeninas e foi fiel, foi honesto, foi trabalhador. É o princípio da honra. Amém. Então o nosso Deus é um Deus de trabalho, que criou o trabalho para te suprir, para te realizar e para te ajudar a deixares um legado àqueles que ficam. Queria mostrar aos irmãos também algo interessante aqui, que é o seguinte: eu já encontrei pessoas que têm a ideia peregrina de que o trabalho é uma consequência do pecado de Adão. Sabe, pastor, o pecado é uma maldição que resulta de se comer a maçã. Em primeiro lugar, ninguém sabe que fruta era. Segundo lugar, antes de se pecar, já havia trabalho. E quero que você perceba que o trabalho é uma ideia original de Deus. Portanto, quem não gosta de trabalhar, repito, portanto, quem não gosta de trabalhar está completamente fora do plano de Deus para a sua vida. Não, eu estou aí à espera que Deus faça qualquer coisa na minha vida. Olha o malandro. Eu estou à espera de algo sobrenatural.
Eu estou à espera que Deus se mova na minha vida e faça aí uma coisa que nunca fez a ninguém. Sem trabalho, sem vergar a mola, esquece. Porque trabalho é a ideia divina no plano original que Deus criou para Adão e Eva. Repare o que diz a Bíblia em Gênesis 2,15. Vamos juntos até Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, verso de número 15. A Bíblia diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para tomar banhos de sol, para comer, relaxar, descontrair e namorar. Diz a Bíblia que Deus coloca o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Duas coisas que Deus deu como responsabilidade ao homem antes do homem ter pecado. A responsabilidade de Adão no Éden era cultivar o jardim e era guardar o jardim. Isto implica em muito trabalho. Portanto, se alguém diz: eu trabalho muito, Adão queixava-se do mesmo. Ele tinha que cultivar o jardim, tratar do jardim do Éden, e tinha que o guardar, o proteger. Era a sua responsabilidade, era o seu trabalho. Então, quando Deus criou Adão e Eva, Deus os coloca no jardim e confia-lhes responsabilidades, tarefas. Porque há gente que pensa que Adão e Eva andavam no jardim de mão dada, aos beijos, aos abraços, e quando Deus aparecia diziam aleluia, 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 e Deus ia embora e eles iam tentar fazer o Abel e o Caim. Não faziam mais nada. Mas a Bíblia diz que Deus os colocou lá para cultivar e guardar. Trabalho já existia antes do pecado, o que significa que Deus, que é um Deus de trabalho, passou para o ser humano a mesma visão da sua pessoa em relação a trabalho. Eu sou um Deus de trabalho, eu quero que tu sejas uma pessoa de trabalho. Então, trabalho é de Deus a 100%. Jamais podemos ficar contra o trabalho, porque é de Deus. Agora, Gênesis 3,19, o que acontece no verso 19 é que depois do pecado, as condições de vida pioraram. Depois do pecado de Adão e Eva, as condições de vida pioraram. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, no jardim a vida era agradável, era uma vida feliz, trabalhava-se, havia realização, Adão e Eva executavam as suas tarefas, mas havia prazer no que faziam. Eles não trabalhavam desesperadamente pela comida porque tinham em abundância, mas tinham a obrigação de trabalhar. Mas agora, com o pecado, as condições de vida pioram. E agora o trabalho deles vai ser um trabalho mais penoso, mais doloroso, mas não é aquilo que alguns pensam, que o trabalho veio depois do pecado. Não, depois do pecado veio a doença, veio a morte, veio os problemas financeiros. Agora, trabalho já existia antes. E no verso 19 a Bíblia diz: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó te tornarás. O que é que Deus está a dizer? Deus não está a criar o trabalho. Deus está a dizer: a partir de agora as condições de vida vão ser piores. Porque agora, para te sustentares, tu vais trabalhar e vais ter que suar no teu trabalho. Porque agora a terra vai produzir uma coisa que não produzia. Quantos aqui sabiam que antes do pecado a terra não produzia espinhos, nem cardos? Sabiam disso? Antes do pecado a terra não produzia cardos nem espinhos.
Vocês já repararam que uma terra abandonada, ela enche-se de ervas? Já repararam? Porquê? Porque na própria terra, por causa do pecado, existe uma malignidade que faz com que uma terra não tratada ou abandonada gere ervas que grande parte delas não prestam para nada, a não ser para entulhar a terra de lixo e contaminá-la. E isso só passou a acontecer depois do pecado. Porque antes do pecado, cardos e espinhos não existiam na terra. Mas a Bíblia diz no verso de número 17: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas, em trabalhos, obterás dela o sustento durante os dias da tua vida, porque ela agora produzirá cardos e abrolhos, espinhos, e tu comerás a erva do campo, e no suor do rosto comerás o teu pão. Então, Deus não está aqui a criar o trabalho, Ele está a dizer que as condições de vida agravaram-se. Mas eu digo aos irmãos e às irmãs, você que é de Jesus, alguém é? Amém. Quem pertence a Deus, diga eu. Você tem que saber disto. Se você trabalhar com honestidade e honra, ainda que Deus vai suprir as suas necessidades e cuidar de si por meio do seu trabalho honesto e honrado, para que você diga, e nada me falta. E há uma bênção que Deus gosta muito de dar, é saúde para trabalhar. Vamos avançar, irmãos, vamos aquecer aqui a coisa um bocadinho agora. Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 10, nós encontramos Paulo a falar dos parasitas. O que são os parasitas ou os vermes? Os parasitas ou os vermes é um tipo de gente que sofre de uma alergia. Qual é a alergia? Veja o que diz a Bíblia 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso de número 10. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. É estranho, há 2000 anos atrás já havia gente à procura de atalhos, gente que não queria trabalhar, gente que tinha todas as desculpas para não trabalhar, gente que sofria de alergia ao trabalho, mas eles queriam comer, mas não queriam trabalhar. E você sabe que uma pessoa que quer comer, mas não quer trabalhar, ela sempre vai encontrar alguém para a sustentar. E eu quero dizer aos irmãos e às irmãs aqui hoje que é de Deus sacudirmos da nossa vida todos os parasitas, os vermes. Se você descobrir um piolho na cabeça do seu filho, e sabe que piolhos não são apenas resultado da falta de higiene, há piolhos que resultam da natureza da própria criança ou da própria pessoa. Há gente que pensa que piolho é resultado de falta de higiene. Não, nem sempre. Há pessoas que em certas alturas da sua vida, em mudanças no corpo, o sangue facilmente gera um certo tipo de bichinho, e não é falta de higiene. Mas se você encontrar, o que você vai dizer? Olha, fica aí, alimenta-te, serve-te à vontade, vai chupando, engorda, medida extra para ti, piolho. Não. Tu vais caçá-los, tu vais fazer uma limpeza na cabeça, porque tu não queres que o teu filho tenha bicho que não interessa.
Meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho que dizer isto aqui, porque estou a falar da lei do trabalho. Uma lei importante. Existem pessoas que são literalmente parasitas, vermes, que querem viver pegados a si, a chupá-lo todo, a sugar-lhe o que você tem com trabalho e com suor. E sabe que eu encontrei muita gente perturbada. Durante algum tempo do meu ministério, eu não sabia o que responder, até ter entendido isto. Há pessoas que dizem: ó pastor, alguém que não quer trabalhar, que não faz pela vida, que não se esforça, que não é responsável, que não é aplicado, que não é produtivo, que não é honesto, está sempre na minha cola, pendurado em mim que nem uma mala, tipo um parasita a sugar. A Bíblia diz que devemos amar, que devemos abençoar, que devemos dar, partilhar. Eu não sei o que fazer. Não sabe? Sacuda-se. E o amor onde fica? O amor nessa altura fica na sola dos pés. Porque o apóstolo Paulo disse claramente que se alguém não quer trabalhar, não coma. Eu não estou a falar de pessoas que não têm trabalho, mas querem ter. Eu estou a falar de gente que literalmente tem uma aversão ao trabalho. O pior dia da vida deles é quando você chega perto deles e diz: encontrei um trabalho para si. Ai, já me estou a sentir mal, está-me a dar umas tonturas, não me sinto bem. E aí você descobre que de facto estão mal na vida, não têm nada na vida, são uns tristes na vida, mas não querem fazer pela vida. E quando uma pessoa não quer fazer pela vida, você não tem nenhuma responsabilidade de sustentar alguém assim. Porque se você sustenta alguém assim, você está a alimentar piolhos e lêndias, parasitas, vermes. Isso não é justo. Não é certo de acordo com a palavra de Deus. Paulo disse claramente: se alguém não quer trabalhar, então não coma. Mas o interessante é que há gente que não quer trabalhar, mas quer comer e comer à sua custa. E bate à sua porta para lhe pedir a si, para pedir emprestado a si. E eu quero perguntar aos irmãos aqui hoje: quando é que todos nós vamos deixar de ser totós? Alguém me ouviu? Quando? Quando é que nós vamos abrir os olhos e perceber que nós não temos nenhuma responsabilidade de sustentar gente que não quer fazer pela sua própria vida? Você não tem essa responsabilidade, nem deve permitir essa injustiça na sua vida, porque é uma injustiça. Então você é uma pessoa honesta, trabalha, levanta-se cedo, você vai à luta, batalha na vida, paga contas, sustenta a casa, e depois um parasita pega-se a si para o sugar, para o chupar. Oportunidades, despreza. Lutar pela vida, não luta. Eu já encontrei gente que para eles trabalhar 8 horas por dia é muito. Entrar às 9 da manhã, isso é muito cedo. E quanto é que pagam? Meu Deus, e você sacrifica a sua vida por gente assim? Deixe de ser tonto. Pastor, e eu não vou desobedecer a Deus? Não, porque Deus é um Deus de trabalho, criou o trabalho, e se uma pessoa tem a oportunidade de trabalhar e não quer trabalhar, então que se governe e que se oriente por conta própria. Amém? Ó irmãos, sem problema nenhum, verdades são para serem ditas. Agora, quando você diz certas verdades, você corre o risco de deixar de ser popular. Ah, eu gostava tanto dele, eu tinha-o aqui dentro do coração, eu tinha-o como uma pessoa realmente muito boa, bondosa e de Deus, mas eu fiquei decepcionado com aquela mensagem. Quando ele falou aquilo, eu perdi toda a consideração. Ainda bem, porque também digo aos irmãos,
parasitas a terem consideração por nós, é uma lástima. Eu sinto-me mal. Eu não estou preocupado se as pessoas deixam de me achar popular e engraçado. Isso a mim não me afeta. Tenho mais que fazer. Estou aqui para dizer aquilo que é a palavra de Deus. Quem gosta, come. Quem não gosta, leve para casa e dê a outro. Você sabe, quando se falam certas verdades, quando se mexe nas feridas das pessoas, há gente que reage bem, há gente que diz, isso é verdade, isso é para mim. Eu tenho que mudar de atitude e de postura. Há gente que diz, não, isto não é assim. Isto é falta de amor. Onde é que já se viu? Aonde é que já se viu uma palavra destas? Então eu, coitadinho, aqui cheio de fome, e ele está a dizer para não me ajudarem? Exatamente. E é de Deus. Porque se o Pai trabalha até agora, e Jesus também, se Adão trabalhou antes do pecado e depois do pecado, se eu tenho que trabalhar todos os dias e você também, então todas as pessoas devem, no mínimo, procurar trabalho e fazer alguma coisa pela vida. Eu não sei se há aqui alguém que já chutou um parasita. Se for necessário, chute. Há uma palavra importante que nós temos que ter no dicionário da nossa vida. Sabe qual é? É a palavra não. Quantos aqui conseguem dizer não? Quem consegue dizer não, diga agora. A gente não consegue dizer não. Eu digo aos irmãos, quando nós não conseguimos dizer a palavra não, nós vamos ficar nas mãos de pessoas que depois acabam por abusar de nós. Há que ter coragem para dizer não. Mas eu estou muito mal. Não. Eu vou morrer hoje. Não. E você vai ficar com um peso na consciência. Não. Não é não. Você sabia que os parasitas e os vermes, eles são bons na palavra? São bons atores. Fingem bem. A mesma história que contam a mim, contam a 500. A mesma história. Você sabe que outro dia uma irmã escreveu-me e disse-me, eu vejo pela net as reuniões, e quando você falou da lei da semente, eu descobri que durante anos 75% das minhas sementes foram deitadas fora. Olha, lá no sítio onde eu estava, que eu frequentava, chegaram a vir pedir dinheiro emprestado para alguém que estava no hospital, mal, a necessitar, e fomos ajudar, e passado algum tempinho, viemos a descobrir que quem estava no hospital era o gato, não era a pessoa. E outras histórias assim, de gente que mente, arranja desculpas, e os sinceros, os bonzões, aqueles de coração mole, lá vão ajudar, não conseguem dizer não, só conseguem dizer sim. Alguns dizem, é hoje a primeira vez que eu vou dizer não. E chega a hora e o não sai. E sai um nim. E lá ficou a pessoa entalada outra vez. Você não tem a obrigação de aturar vermes parasitas que não querem fazer nada na vida. Uma pessoa que não quer, uma pessoa que não tem desejo de trabalhar, essa pessoa não tem direito à comida. No mínimo dos mínimos, que aqui dentro do seu coração tenha a dignidade de querer, de desejar, de procurar, de lutar, de aproveitar as oportunidades que aparecem no seu caminho. E se uma pessoa fizer a sua parte, Deus é Deus para ir suprindo, abençoando, ajudando, promovendo a pessoa. Eu já disse e volto a repetir, Deus não criou atalhos, Deus criou o trabalho. A Bíblia diz em Deuteronômio 16,
verso de número 15, que Deus sempre te vai abençoar por meio do trabalho das tuas mãos. Alguém vá procurando Deuteronômio 16:15, e quando encontrar, levanta as duas mãos. Quando encontrar, levanta as duas mãos, por favor, e em nome de Jesus, Deus abençoe as suas mãos para que trabalhem e para que você possa ter a recompensa do seu trabalho em grande abundância. Deuteronômio 16, verso 15, o que é que diz? 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita, e há de abençoar toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. Não diz que Deus vai abençoar os teus esquemas, as tuas mentiras, a tua malandrice. Não diz que Deus vai abençoar as tuas boladas, as tuas jogadas, as tuas mentirinhas para enganar o dito cujo. Não, diz que Deus vai abençoar o trabalho das tuas mãos. O trabalho das tuas mãos. Eu tenho orgulho de ser pastor de uma igreja de trabalhadores, gente de trabalho. E quem não tem trabalho tem uma coisa: deseja ter e anda à procura, e vai encontrar e vai ter em nome de Jesus. Somos pessoas de trabalho, que nos esforçamos, somos pessoas que batalhamos na vida, no dia a dia, fazemos o nosso melhor, empenhamo-nos. E a Bíblia diz que Deus vai abençoar o trabalho das nossas mãos. Como é que Deus abençoa o trabalho das nossas mãos, pastor? Primeiro, Deus o ajuda a executar a tarefa e a terminá-la. Segundo, Deus o ajuda a receber o que é justo. Terceiro, Deus arranja-lhe mais trabalho.